Então, queridas, nós vamos falar agora sobre criação de filhos. O tema é sabedoria bíblica para a criação de filhos. E a gente tem um desafio enorme, ter 1 hora e um pouquinho para falar sobre um tema tão vasto, um tema tão precioso, né? Queria lembrar você que anotasse as perguntas, que no final desse período a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu não sei quem vai recolher. Vocês sabem me dizer onde as perguntas vão ficar? Não, quem vai recolher as perguntas? Beleza, então mais tarde a gente vai recolher, se tiver pergunta. Então vamos lá. A gente vai entender, nessa palestra de hoje, vai tentar entender por que os nossos filhos precisam de disciplina bíblica. A gente vai tentar entender os fundamentos disso. Eu sei que muita gente gosta da prática da coisa. Quer saber como é, como é que não é, como é que faz. Mas a gente precisa entender os fundamentos primeiro, né? Então, se der tempo, no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão prática. Mas eu quero muito que a gente tente entender biblicamente a necessidade da disciplina de filhos. A gente precisa calcar o nosso conhecimento nas Escrituras, na Palavra de Deus. A gente não pode seguir apenas o jeito que a mamãe fazia, que o papai fazia, que não sei quem fazia. A gente não pode se basear por filosofias do mundo, por livros que a gente leu por aí, por psicólogos e psiquiatras dizem, se eles não dizem o que está na palavra. Então, tudo o que é dito sobre criação de filhos para nós precisa passar pelo crivo da palavra, que é santa, que é inerrante, que é eterna. Então, a gente precisa disso, a gente precisa conhecer as Escrituras, para assim nós podermos exercer a nossa função como mães, né? Então, eu gostaria de primeiro ver com vocês 2 motivos porque nós precisamos exercer a disciplina bíblica. E depois eu gostaria de mostrar para vocês alguns textos bíblicos e olhar com profundidade esses textos para que a gente possa retirar deles ensinamento para nós. O primeiro motivo, os nossos filhos precisam de disciplina bíblica porque eles são pecadores e nasceram escravos do pecado. E a gente vai falar sobre ele já já. E o segundo motivo, nossos filhos precisam de disciplina bíblica porque esse é o método de Deus. É um método descrito na palavra. Qualquer outro, inventado depois, vai ficar em segunda instância. Tá? Nossos filhos nasceram escravos do pecado. No seu livro Inocentes Pequeninos, uma pergunta, Sinclair Ferguson diz assim: a verdade não se resume à possibilidade de nossas crianças se desviarem espiritual e moralmente, caso alguma coisa saia errada. Muito pior do que isso, é a tendência para seguir esse caminho tortuoso que já veio plantado nelas. A única coisa que falta para o trágico desfecho é elas darem vazão aos seus desejos carnais. E Robert Murray McCheyne diz assim: mesmo na mais tenra idade, a semente de todo tipo de pecado já está plantada no coração dos pequeninos. Alguns autores, eles são bem enfáticos quando eles dizem: você, mãe, e você, pai. Esse microfone está mexendo. Está vendo quando eu mexo? Ele está solto. Como eu mexo muito, vai fazer barulho a palestra toda. Tá. Alguns autores, eles são bem enfáticos em dizer... Eles são bem enfáticos em dizer que o pecado está no coração do seu filho porque foi transmitido por você, por descendência a ele, por geração a ele. Então, nada mais justo do que nós, que fomos responsáveis por esse vírus, termos todo o empenho possível para resgatá-los do pecado, desse mundo mal.
Porque eles estão na condição que estão por nossa causa. Porque a semente do pecado é passada de pai para filho, desde o pecado lá no Éden. Então, é nossa responsabilidade, porque eles nascem no pecado. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então, todo bebezinho, quando ele nasce, já tão pecador, tão mau, com o coração tão corrupto, que só não pode expressar, porque ele ainda não tem porte físico para isso. Ele ainda não fala para fazer maldade o suficiente. Mas logo que ele começa a reagir, nós já começamos a perceber. Nas atitudes deles, na rebeldia deles, quando eles fazem 2 anos, então, hein? Aquela fase que a gente fala, meu pai, levaram meu bebê e deixaram um alienígena aqui, né? Um monstro no lugar. Quem me salvará dessa criança? De repente se transforma, né? Depois eles dão outra transformadinha na adolescência, né? Que tu fala, oi, querida, tudo bem? Onde você estava? Né? Nossos filhos, nossa geração, nossa descendência, pecadores como nós. E nós, como pais, por causa disso também, temos a responsabilidade de trabalhar pela vida deles. E também não é só porque eles nascem pecadores, mas nós necessitamos disciplinar os nossos filhos porque foi assim que Deus estabeleceu na sua palavra. Muitas vezes perguntam para mim, mas o que você acha desse método? Aí citam vários métodos, né? O que você acha da disciplina positiva? O que você acha, né, daquela teoria que fala dos temperamentos? Você tem temperamento esse, você não pode confrontar com o pecado. Você tem aquele temperamento, você tem que deixar, porque você não pode, né, falar com a criança, porque a criança vai se irar, então você tem que tolerar. O que você acha? 1001 métodos que entra e sai ano, entra e sai geração, e os métodos são sempre os mesmos, não há nada novo debaixo do céu. O nosso método está aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai pavimentar o caminho que nós devemos seguir com os nossos filhos. Qualquer coisa que for desdizer o que está aqui precisa ser rejeitado por nós. E nós vamos agora abrir alguns textos que eu sei que vocês conhecem, mas que a gente vai tentar entendê-los um pouco mais, explicá-los um pouco mais para que isso fique muito vívido na nossa mente. Primeiro texto. Provérbios, capítulo 19, verso 18. Esse é o meu texto áureo e favorito quando dizem para mim, mas a vara não é literal, né? Quando a Bíblia fala vara 250 milhões de vezes, a Bíblia está falando de uma repreensão, né? Está falando, é um eufemismo, né? Aí eu gosto de ler esse versículo aqui. Vamos lá, vamos para o eufemismo. Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de... Matar de falar não é. Ninguém morre de falar. Está falando de vara. Está falando que não é para você se exceder, mas é para você usar. Entenderam? Então, toda vez que alguém vier com essa historinha para você, de que a vara é um eufemismo, não é literal, vara é uma admoestação. Aí você fala, Provérbios 19, 18. Vai ler a Bíblia, querida. Essa palavra instrução, o Provérbios é um livro de instrução, de um pai ao seu filho. E esse filho é mencionado em Provérbios 56 vezes pela designação filho meu. Provérbios é um livro escrito de um pai para um filho, um jovem de Israel que estava já ficando adulto. E é um paralelo de Deus escrevendo para nós, que somos seus filhos, tá? E o tempo todo ele diz, filho meu. Quando ele está falando de açoite, de vara, de disciplina, de seriedade, ele está falando, filho meu. É uma relação de amor. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro na nossa mente. Disciplina de filhos é um ato de amor.
Se nós estamos fazendo alguma coisa que é diferente disso, se nós estamos com ira, se nós estamos extravasando raiva em nossos filhos quando vamos discipliná-los, se nós estamos botando para fora tudo aquilo que deu errado no nosso dia, na hora que vamos disciplinar os nossos filhos, nós estamos fazendo qualquer coisa que você pode batizar do nome que você quiser, mas não chame de disciplina bíblica. Porque disciplina bíblica não é isso. Disciplina bíblica é um ato de amor. E a gente vai ver vários textos que vão falar sobre isso. Abre comigo o primeiro texto que eu queria ver com vocês hoje, mais pormenorizadamente, é Provérbios 22, 15. Que é um texto que nós conhecemos muito, mas que muitas vezes a gente faz o que eu falei que a gente faz lá em Colossenses 3. A gente separa e lê texto por texto. Provérbios, a gente tem muito essa mania, né? Acha que provérbios são pequenos ditados populares jogados ao léu. Não são. Provérbios é um conjunto. E a gente precisa aprender a ver isso. Provérbios 22, verso 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará a disciplina dela, da criança. Tá? Esse texto, ele está ligado ao verso 6, do mesmo capítulo. Dá uma olhadinha. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ele começa falando que a disciplina deve ser na criança, ainda infante. Ensina essa criança o caminho que deve andar para que ele se afaste do mau caminho. E aí, se você vir o verso 14, parece que não tem nada a ver, mas está ligado ao 6 e ao 15. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: educa o teu filho desde cedo. Arranca a estultícia do coração dele, para que ele não seja esse homem aqui do verso 14, que vai se entregar aos prazeres e que vai se afastar do Senhor e vai cair na cova da mulher estranha, na cova profunda que é a mulher estranha. Olha que coisa. Você está falando de um estilo de vida todo, que você começa pequenininho, pensando lá no futuro, em como ele vai lidar com as coisas de Deus. Esse verso 15 intensifica a admoestação para iniciar o filho no caminho correto, para o uso da vara, a fim de mantê-lo nesse caminho. E o comentarista do Antigo Testamento, Bruce Waltke, citando esse texto, ele diz assim, olha como é que é sério. Eu estou falando com você que tem um filho aí de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, que está ali lutando para que ele obedeça. Você fala desce, ele não desce, você fala desce, ele não desce, você fala vai para o quarto, você vai apanhar, volta do quarto, agora você desce, ele não desce de novo, você está naquela... Você não imagina as lutas que você vai ter com ele aos 18, aos 20. E a instrução da palavra de Deus está querendo que a gente abra os olhos agora com 2, para que quando chegue lá na frente, seja menos difícil. Não vou nem falar mais fácil, porque mais fácil não vai ser nunca. Para que seja menos difícil. Você vai forjar o caminho que ele vai andar agora, para que ele se acostume a viver na disciplina do Senhor, para que ele aprenda a se afastar do pecado lá na frente, quando as tentações forem muito maiores do que comer ou não comer uma bolacha escondida de você. Quando as escolhas que eles fizerem trouxerem muito mais prejuízos do que uma dor de barriga por ter comido aquilo que ele não podia. Ou do que um dia enjoadinho porque ele não dormiu como você gostaria que ele tivesse dormido. Verso 14. Cova profunda é a boca da mulher adúltera. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nele. Aí Bruce Waltke diz assim, a fim de proteger os jovens da maldição divina de serem lançados na cova profunda da meretriz, o educador deve discipliná-los com severidade, a fim de remover deles a estultícia inata. A estultícia inata começa a disciplinar desde cedo, para que mais tarde ele não esteja debaixo da maldição de Deus em pecados que a gente nem imagina.
A insolência intratável do jovem e sua inclinação imoral para a preguiça, a lascívia e a ganância se encontram intimamente ligadas à sua própria constituição. Mas a vara disciplinadora do pai rompe as cadeias da estultícia e os liberta. Uma vez que a estultícia incorre na maldição do Senhor, este provérbio procura proteger os jovens da morte eterna por meio da dor relativamente leve causada pelo pai ao discipliná-lo. O ferimento físico cura a corrupção moral interior. O pai não deve subestimar a dificuldade da sua tarefa, pois ele luta contra uma perversidade inata e obstinada. Todo mundo que já teve filho aqui sabe do que eu estou falando. Como eles são obstinados no seu próprio pecado. E como essa luta é dura, é sangrenta e é dolorosa. Então, o texto aqui está dizendo que a inclinação natural do jovem vai ser para a rebeldia, para a preguiça, para a imoralidade. Vai ser. Como é que a gente pode lutar contra isso na juventude quando eles são pequenos? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina vai arrancar essa estultícia do coração da criança. Posso fazer um parêntese? Nada a ver, mas tudo a ver. Como está falando aqui dessa intenção do coração humano, a corrupção, a imoralidade, a lascívia, desse caminhamento por causa do pecado original. Deixa eu fazer um parêntese aqui. A gente tem vivido dias muito, muito difíceis. Eu não sei se você vive no maravilhoso mundo de Bob, ou no mundo de Alice no País das Maravilhas, ou se você vive no mundo real. Mas os nossos jovens estão passando por uma fase muito terrível em nossos dias. Sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Né, eu costumo brincar com as meninas. Lá em casa está tão difícil, hoje em dia é tão difícil ter filho. Eu falei, querida, Abel e Caim, paraíso, lembra? Lá no começo, um matou o outro, difícil sempre foi. Mas algumas coisas hoje têm promovido a preguiça, isso que o autor falou aqui, a preguiça, a imoralidade, tem promovido a tolerância de alguns pecados de uma forma como nunca se viu. E quem é responsável por isso? A internet. Minha gente, acorda. Se você tem filhos, e se o seu filho menor de idade, que ainda não é responsável pelos seus atos, ele é deixado sozinho, com um aparelho que tem conexão à internet, sem a sua mais rigorosa supervisão, você está perdendo seu filho. Agora, aos 3, 4, 5, 7 anos. Não aos 18. Você está começando a perdê-lo hoje. Nós estamos ajudando alguns jovens e alguns pais que têm problema com isso, com seus filhos. Pais que não sabem mexer em rede social, mas que dão um celular para o filho com a internet liberada. Então, eles não sabem fiscalizar, porque eles não sabem mexer no Instagram, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Instagram, mamãe, você que tem uma filha de 12 anos, que tem Instagram, aí você, toda tecnológica, achando que você sabe muito, você fala, eu fiscalizo a minha filha, todo dia eu vou lá ver o que ela postou. O problema não é o que ela postou. O problema é quem ela segue. Quem ela segue e os vídeos que ela está vendo e as pessoas a quem ela está ouvindo, copiando e se enchendo de lascívia, você não vê. Você só vê se você for lá num canto específico, escrito seguindo,
Você vai ver quem ela está seguindo, e aí você vai abrir a página dessas pessoas. Se não for privada, porque se for privada você também não vai ver. Mas os nossos jovens estão se alimentando todos os dias, 24 horas por dia, de corpos nus, de danças sensuais, de danças que imitam acasalamento, de mulheres com corpos esculturais, todos os dias, 24 horas por dia. Eu li um texto esses dias, compartilhado até pelo pastor Charles, que foi pastor dessa igreja, sobre pornografia. Procurem esse texto na internet. É um texto, eu não sei nem se eles são cristãos, mas é uma pesquisa feita por uma revista médica nos Estados Unidos, falando sobre a situação dos jovens impotentes aos 20 anos por causa do excesso de dopamina, de estímulos por causa da internet. Várias abas abertas, vendo você sabe o quê? A cada momento, pulando de um para o outro, procurando aquilo que lhe dá mais alegria. Jovens que não estão com a sua vida destruída, porque nós, pais, não controlamos mais, não sabemos o que eles estão vendo na internet. O nome disso é irresponsabilidade. Nós não vamos colher os frutos agora, mas esses frutos vão ser colhidos. Então, nós estamos fazendo duas coisas erradas. Não só nós não estamos disciplinando os nossos filhos para afastá-los dessa inclinação natural do coração deles, como nós estamos dando instrumentos para que eles se afoguem no pecado. Olha como é grave a nossa situação. A gente está dando a ele. Você está pagando para ele se chafurdar na lama. Porque quem paga o celular dele, quem paga o plano de internet dele é você. Então, se a gente já tinha luta, se a gente já tinha dificuldade, hoje a situação está desesperadora. As nossas crianças e os nossos adolescentes estão sendo inundados pela pornografia disfarçada de perfil de Instagram, de blogueirinha e blogueirinho de Instagram. Então, se você tem filho, toma conta do teu filho. Toma conta do que a mente dele está sendo alimentada. Porque se ele não estiver sendo alimentado por tudo isso, mesmo assim, a inclinação natural do coração dele vai levá-lo a isso. E você, mesmo assim, vai ter muita dificuldade em arrancá-lo. É isso que o texto está dizendo. Quando ele fala aqui no verso 15 que a estultícia, que significa tolice, está ligada ao coração da criança, Matthew Henry explica o que significa esse estar ligado. E é muito mais profundo do que a gente possa pensar. Ele diz assim: a corrupção está entretecida com a nossa natureza. E é isso que você precisa pensar a respeito do seu filho. A corrupção está entretecida. O que é uma coisa entretecida, gente? É tão bem emaranhado que você não consegue distinguir um do outro. Isso é a corrupção ligada ao coração do nosso filho. Ela está no coração. Há uma inclinação natural ao pecado para falar e agir tolamente. Ela está no coração dos filhos. Eles a trazem consigo ao mundo, é daquilo de que foram formados, em que foram concebidos. Não somente é encontrada ali, como está presa ali. Está anexada ao coração. As disposições malévolas se apegam fortemente à alma, presas a ela como um broto ao caule. Há um nó entre a alma e o pecado. Um verdadeiro nó de amor. É contra isso que a gente está lutando. Por isso que ser pai e mãe não é uma tarefa simples. Se você quer criar filhos para Deus, se você quer gerar homens tementes a Deus, não é uma tarefa fácil. Os dois, a corrupção e o coração, e olha a linguagem que Matthew Henry usa. Os dois se tornam uma só carne. É comparado à união de um homem com uma mulher. A corrupção e o coração.
Isto é verdade a nosso respeito e a respeito dos nossos filhos aos quais geramos a nossa semelhança. A correção é necessária para curar esta tolice. Ela não será eliminada por meios gentis apenas. Deve haver rigidez e severidade, e isso causará tristeza. Os filhos precisam ser corrigidos e mantidos sob disciplina por seus pais. E todos nós precisamos ser corrigidos pelo nosso Pai Celestial. E na correção, devemos golpear a tolice e beijar a vara. Isso é um reflexo também da nossa vida. Quando nós estamos disciplinando filhos, nós estamos nos colocando sobre o holofote para eles. Como é que eu tenho sido disciplinada pelo Senhor? Como é que eu me comporto quando o Senhor tem me disciplinado? Porque o evangelho inteiro, do Antigo e do Novo Testamento, nos falam que Deus disciplina o seu povo, certo? Ou o que eram aquelas invasões da Babilônia, da Síria. O que era? Juízo. Juízo de Deus vindo contra o seu próprio povo porque estavam pecando. O Egito. Para quê? Sacudir, para acordar, porque eles eram filhos, porque eles precisavam da disciplina do Senhor. Isso se manifestava de forma física, sendo muitas vezes escravizados, sendo muitas vezes morrendo homens. Por quê? Não é isso que fala lá 1 Coríntios, na instituição da ceia, 1 Coríntios 11, Paulo não fala isso? Não é à toa que há muitos entre vós que dormem. Aquele dormem ali é o quê? Morrem. Por quê? Porque estavam tomando a ceia indevidamente. O Senhor castigando. E castigando o seu povo neste mundo para que eles não sejam condenados com o mundo. É isso que o texto diz. O texto continua dizendo isso. Nós que somos filhos de Deus, nós somos corrigidos aqui para não sermos condenados com o mundo. Porque os que não são filhos, façam a relação aí com os filhos de vocês. Os que não são filhos de Deus estão vivendo como? De boa. Não é isso que fala o Salmo 73? Que ele olha para os ímpios e fala, poxa, mas eles estão tão bem. Eles ganham dinheiro. Eles estão casados, eles estão viajando. As fotos de Instagram são as mais lindas. Estão sempre maquiadas, né, gente? Beleza cura. Estão sempre maquiadas, estão sempre arrumadas, estão sempre de salto alto. Coisa linda. E aí o texto do Salmo diz, até que eu adentrei nos teus atos. Até que eu atinei. O fim deles é a morte. Gente, os ímpios não são corrigidos pelo Senhor. Nós é que somos filhos que somos. Que lição para nós quanto aos nossos filhos? Quando nós amamos os nossos filhos, nós queremos... Quando nós amamos os nossos filhos, nós queremos que eles andem direito. Não é assim? Não é assim quando você está num lugar que tem muita criança fazendo bagunça. E se você vê o filho dos outros quebrando as coisas, você fala, bom, não é meu filho, eu não vou lá chamar a atenção dele, eu não vou arrancar meus cabelos por causa deles. Agora com o meu, vem aqui. Isso é relação pai e filho. É assim que Deus nos trata. Ele nos disciplina. Isso que Hebreus capítulo 12 vai nos ensinar. Outro texto, Provérbios, abra aí comigo. 23, versos 12 a 14. Olha que texto tremendo. É um texto muito conhecido por nós também. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha a gente que só pega um versículo. A gente só pega o não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares não morrerás. A gente não vê o anterior. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Disciplina de filhos é um conjunto de coisas. Disciplina bíblica de filhos não é bater. Não é jogar chinelo onde pegar, pegou.
Não é puxão de cabelo, sacudida, beliscão. Isso não é disciplina de filhos. Disciplina de filhos é um conjunto de ações que leva em consideração a correção física, sim, mas que está envolvido a exortação, o trazer ao conhecimento as coisas que são pecado, o ensinar, o instruir, instar, insistir para que os filhos obedeçam. Isso é um conjunto de coisas, são coisas que andam juntas. Quando ele diz, se a fustigares com a vara, não morrerá, esse texto é interessante porque ele diz, essa palavra aí, se fustigares, essa palavra significa açoitar com vara. Então, é uma redundância para dar ênfase. O que ele está dizendo é assim, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Porque fustigar já dá a intenção de ser com vara. Então, ele fala fustigar com vara. Então, ele fala com vara, com vara. E toda vez que há uma repetição na Bíblia, qual é a ideia? Reforço, aquilo é importante. Toda vez que houver uma repetição, você pensa, isso é importante. Tá? Essa era a maneira deles escreverem. Então, quando ele diz fustigar com vara, ele está dizendo, é isso mesmo. É açoite. Porque fustigar é açoitar. É outro texto para você dar para aquela sua amiga que diz que vara é metafórico. Matthew Henry explica assim, a vara não matará seu filho. Tu o fustigarás com a vara, não morrerá. Na verdade, impedirá que ele se mate naqueles caminhos pervertidos. Ela será necessária para impedir que ele tome esses caminhos. Por enquanto, isso não é agradável, mas é doloroso, tanto para o pai quanto para o filho. Mas quando a correção é feita com sabedoria... Cadê? Me perdi. Com sabedoria, com boas intenções, acompanhada com oração e abençoada por Deus, pode ser um meio feliz de impedir a total destruição do filho e livrar a sua alma do inferno. Porque o texto diz isso. Você vai fustigá-lo com a vara, você vai fazer uma coisa que é visível e palpável. E Deus vai livrá-lo do inferno, agindo no seu coração. A vara tem esse poder de humilhar a criança e fazê-la recorrer ao único que pode suprir a sua carência por obediência, que é o Senhor. Esse é o trabalho dos pais. Levá-los à dependência do Senhor. Levá-los a abandonar pecados. A gente gosta de brincar, né? Dizendo que quando eles são pequenininhos, né, o ouvido deles vem com a fiação trocada, né? O ouvido deles está aqui, ó. Eles só ouvem quando eles levam umas varadas. Aos poucos, conforme eles vão aprendendo, eles vão assim, opa, não está dando certo. Eita, que eu quero extravasar minha ira, mas papai não deixa, papai me corrige, eu acho melhor eu ficar na minha. Ah, mas eu quero tanto isso, mas meu pai já disse que não. Eu vou tentar uma vez, vou tentar duas, vou tentar três. Na quarta, eu falei, é melhor eu tomar jeito. A audição vai vindo para o lugar certo. A audição vai chegando num ponto em que cada dia você precisa disciplinar menos. Porque eles vão ser treinados a ouvir a voz do pai, a ouvir a voz da mãe e falar, opa, preciso parar com a minha tolice. Preciso parar com o meu egoísmo. Preciso parar com a pirraça que eu estou fazendo. Eu preciso me dominar. Então, o uso bíblico da vara nada mais é do que você ensinar os seus filhos a ter domínio próprio. Nada mais é do que isso. Porque uma criança que é deixada à própria sorte, uma criança que é deixada a seguir as próprias vontades do coração o tempo todo, que nunca é frustrada, que não aprende a lidar com o não. E eu vou te falar, seu filho pode ter o temperamento que for. O temperamento que for. Não é não e precisa ser obedecido. Seja ele melancólico, como é que é? Melancólico? Estão sabendo?
pode botar mais 10 temperamentos aí na conta se você quiser. Mas a maneira de lidar com todos os temperamentos é uma só. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Minha gente, isso é palavra de Deus. Se você acha que o mundo é mais sábio do que o Deus que você serve, você está no lugar errado. A gente precisa aprender a discernir as vozes do mundo e a passá-las pela peneira do Evangelho. Se alguém tem alguma coisa de boa para te dizer, tem que concordar com o que está aqui. Se não concorda, é aquilo que Tiago fala, é a sabedoria do mundo, que é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria do mundo, diz Tiago, é terrena, animal e demoníaca. A verdade é a sabedoria de Deus. Então, toda blogueira de Instagram que dizer para você, que agora a gente não lê mais livro, a gente segue blogueira, né? Fofas. Para de seguir blogueira e vai ler livro. Vai ler sua Bíblia, meu bem. Para de perder tempo. Para de seguir esse povo. A gente segue povo que nem tem a Bíblia como regra. A gente ouve conselho, e agora é uma graça, né? Porque tem curso para tudo, né? Tem curso pago para tudo, né? Como ensinar seu filho a piscar com o olho direito e esquerdo. 10 aulas por R$ 450. Aproveite a promoção. Como ensinar seu filho a dormir. Minha gente, não precisa de curso. Tranca no quarto e boa noite. Fecha o olho, apaga a luz. Não tem mistério. Não tem mistério. Mas a gente a gente criou essa necessidade. Deixa chorar. Ninguém nunca morreu de chorar. Te garanto. Nunca teve lá na certidão de óbito de ninguém. Morreu de chorar. Nunca teve. Mas a gente está vivendo numa geração Nutella. Esses dias eu estava no Facebook e aí estava assim. Não sei o que de alimentação, troca disso por aquilo. E a minha segunda neta estava entrando na fase de começar a comer. Eu falei, gente, que legal. Será que ela dá uma dica boa? Cliquei. Aí ela começou a falar. Quando o negócio ficou bom, ela... Clique aqui para comprar. Eu falei, gente, que preguiça. Porque agora a gente precisa ter uma blogueira dizendo cada coisa que você precisa fazer com seu filho. Deixa eu te falar. Faz aquilo que a Bíblia diz. Faz aquilo que as mulheres mais velhas da sua igreja fizeram. Que a sua sogra te aconselha, que a sua mãe te aconselha quando elas estão pautadas no temor do Senhor. Nunca se falou tanto de amamentação, parto natural, que mais? Comer com os dedos, espremer. Gente, aí a gente tem nome para tudo, né? Tem sigla, tem nome, tem livro e tem curso. E a gente não lê a Bíblia. Eu não tenho nada contra esses cursos, não. Tenho sim, na verdade. Mas assim... Se eles não disserem nada contra a Bíblia, tudo bem. Eu só acho que a gente perde muito tempo com isso e que a gente tem que aprender na igreja. É na igreja local, com as mulheres mais velhas da sua igreja, que você está vendo a vida, é que você tem que aprender a criar filhos. Esses dias as meninas mandaram para mim, minhas amigas, uma pessoa muito famosa aí da internet, muito famosa, que não é cristã, é católica. Vocês seguem católicos também? Vocês fazem curso com católicos, gente? Gente, católico não é crente, não. Vocês já ouviram falar em reforma protestante? Já ouviram falar em reforma protestante? A igreja católica é apóstata, ok? Vamos deixar isso claro. Então, você não tem que sentar para aprender com católicos como você cria seu filho ou como você administra seu casamento. Vai perguntar para o pastor da sua igreja, para os seus presbíteros. É dentro da igreja. E aí a menina mandou para mim, dessa moça, falando que como você lidava com o momento de birra com seu filho. E aí ela dizia, se ele fizer birra, e se ele estiver muito irado, e se ele for do temperamento tal, não o confronte. Finge que não está vendo e deixa ele quebrar, chutar tua canela, deixa ele bater a cabeça na parede. Ela não disse isso, mas é o que um acesso de ira faz. Deixa ele fazer tudo. Quando ele se acalmar, no dia seguinte, então você o chame para o disciplinar com uma doce conversa.
E é por isso que o mundo está do jeito que está. E é por isso que você vê criança de 2 anos chutando a canela de um marmanjão de 30. E é por isso que os nossos jovens estão perdidos. E é por isso que ninguém respeita a polícia, não respeita professor. É por isso. Porque o temperamento dele não pode ser confrontado. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que quando o teu irmão pecar, Mateus 18, vai até ele. Você precisa ir a ele, você precisa confrontá-lo com o pecado dele. São princípios mundanos que a gente está seguindo, ao invés de seguir aquilo que a Bíblia fala. Então a gente precisa, acordar. Vamos lá, outro texto. Provérbios 13, verso 24. Provérbios 13, verso 24. O que retém a vara, Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. 2 lições preciosas nesse texto. O que não aplica vara, sabe o que aborrece? É a mesma palavra usada lá em Romanos, quando vai falar que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Essa palavra significa odiar, no original. O texto está dizendo que o que retém a vara, que o que deixa de usar a vara no seu filho, parece que o ama, diz que o ama, mas na verdade o odeia. Porque este é o remédio que Deus deu para frear a estultícia do coração da criança, conforme os textos que nós já vimos. E aí a gente diz que ama, mas a gente ama da nossa maneira. A gente não ama da maneira como Deus disse. E outra lição. O que o ama, cedo o disciplina. Cedo. Aí você vai me perguntar, com quantos anos é cedo? Vou dizer, não sei. Mas eu vou dizer para você, uma coisa que eu sempre falo. Se o seu filho já tem idade para te afrontar, ele já tem idade para ser corrigido. Se o seu filho já tem idade para te desrespeitar, ele já tem idade para ser corrigido. Se o seu filho já tem idade para saber que ele não pode mexer ali, e você disse para não mexer, e ele sabe que ele não pode mexer e ele mexe, ele já pode ser corrigido. E toda mãe sabe. E está aí outra bênção. Fica o alerta. Não sejam mães, Alice, no país das maravilhas. Conheça seus filhos. Saiba do que seus filhos são capazes. Abram os olhos para enxergar o pecado dos seus filhos. Não fique pensando que o seu filho não foi contaminado pelo pecado original, que ele é o único ser humano do planeta, em todas as eras e tempos, que não nasceu manchado pelo pecado. Para que você possa olhar os pecados dele e tratar. Porque a correção com vara faz isso. A correção com vara, por isso que eu falei no começo, é um conjunto de coisas. A correção com vara está buscando o coração daquela criança. Não está buscando, não é um tratamento comportamental. A disciplina bíblica não é para fazer com que o seu filho se comporte direitinho e vá para o inferno. Mas é para que o coração dele seja transformado. É para que ele aprenda a se dominar, a dominar as suas vontades mais prementes, que ele aprenda a submeter a vontade dele a uma autoridade com alegria, com contentamento. E isso vai ser uma luta para a vida. Agora, me diga, se a criação de filhos, a disciplina de pais com os filhos é um espelho da disciplina de Deus conosco, pense como é a sua vida cristã hoje. Você faz tudo o que você quer? Você pode fazer tudo que vem no seu coração? A sua vida cristã não é um eterno negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo todo dia? Não é uma luta para você. É para isso que a gente está preparando os nossos filhos. É isso que a disciplina com vara vai produzir. A disciplina com vara não vai produzir filhos que não pequem nunca. Esse é outro extremo, né? A gente acha que eles estão ali
eu estou fazendo tudo, eu parei de trabalhar, agora eu vou só tomar conta dos meus filhos, eu não vou deixar ninguém tomar conta dos meus filhos, eu que vou ensinar, eu que vou... E a gente esquece que ali tem um coração pecaminoso, que mesmo quando não é influenciado por nada nem ninguém, John Owen, o puritano John Owen diz que o nosso maior inimigo mora com a gente, que é a nossa própria carne. Ele diz que é um inimigo que é aliado de Satanás contra nós, para nos destruir. É a nossa própria carne. Então, os nossos filhos já vêm com isso, com a carne pecaminosa deles. O nosso papel é olhar para eles e falar, meu filho, muda, corrigi-los, ensiná-los a submeter a sua vontade ao Senhor e a sua palavra. Não é só a nos obedecer. Porque mais tarde, eles vão pecar. Eles vão pecar a vida toda, como nós pecamos. Mas quando eles pecarem, e eles forem arguídos, e eles forem confrontados, eles terem sido disciplinados e acostumados a dobrar a vontade deles aos pais, vai fazer com que eles dobrem a vontade deles a Deus. E mesmo quando eles pecam, isso é uma coisa que meu marido sempre fala. Ele sempre fala, a gente conhece um crente de verdade. Não é só nos acertos dele. A gente conhece um crente de verdade quando ele peca. E quando ele é confrontado. As ovelhas baixam a cabeça para o pastor. Os lobos avançam. Quantos jovens nas nossas igrejas estão assim? Que o líder de jovens, ou que o pastor, o conselho vai chamar a atenção e eles se revoltam, eles se rebelam, eles vão contra, eles saem da igreja, porque eles não podem ser contrariados. O que isso está demonstrando? Eles vieram de uma casa onde eles não aprenderam a ser confrontados com as suas vontades e a negarem as suas vontades e submetê-la à autoridade. É mais ou menos isso. Eu não quero fazer o que a minha mãe está dizendo, mas eu sei que eu preciso, então eu vou fazer. Isso com 2 anos é com açúcar, com as mães que não deixam comer açúcar. É com uma bobagem. Isso com 18 vira uma tragédia. Porque se lá, quando ele não podia comer açúcar e você dizia, não vai comer porque eu não quero, e ele dizia, eu vou comer porque eu quero, e você dizia, ai, tão bonitinho, né? Resoluto, né? Ele é tão dono da vontade dele, né? Ele vai ser um menino corajoso, né? Não, é desgraça. É desgraça. Porque quando ele tiver 18, e ele aprendeu que quem dirige o coração dele, conhece essa frase que está em todas as músicas lindas, mais bonitas? Faça aquilo que o seu coração mandar. Não é isso que o Evangelho fala. Então a gente precisa ensinar isso desde cedo, porque quando ele tiver 18, que ele chegar para você e disser, mãe, eu estou apaixonada pela Maria Clara, mas a Maria Clara não é crente. Mas tudo bem, eu estou muito apaixonada, eu vou mudar ela. E aí você vai dizer, meu filho, isso é pecado, o jugo de Zeu é pecado. Aí quando ele for casado, ele vai dizer, mãe, eu conheci uma moça no trabalho. A minha esposa é muito chata. A gente não está se dando bem. O que o coração dele está pedindo? Ele está pedindo que ele se entregue. Mas o que ele aprendeu lá atrás? Que não interessa o que ele quer. Essa é a verdade nua e crua do Evangelho. O que você quer não interessa. Interessa o que a palavra de Deus diz que é certo ou que é errado. Nós vivemos pela lei de Deus. Eu acho engraçado esse negócio da educação positiva, né? Eu acho uma graça, morro de rir. Assim, né? De raiva, mas eu rio. De raiva, mas eu rio. Que o povo diz, não pode dizer não. 8 dos 10 mandamentos começam com? Deus não tem medo de dizer não para o seu povo. Deus fala, não faz. Não faz. Caminho é caminho de morte, não vai. E a gente quer dizer para os nossos filhos, querido, deixe de subir aí. Preguiça eterna me define. Preguiça eterna. Porque a gente ouve tudo que todo mundo fala. Mas aí quando chega alguém para dizer o que a Bíblia fala, a gente fica, ai, que exagero, ai, não é bem assim.
Coloque isso na cabeça de vocês. Se vocês não saírem daqui lembrando de nada que eu falei hoje, lembra disso. A disciplina bíblica dos filhos visa dobrá-los a autoridades para que quando eles pecarem, porque eles vão pecar e forem disciplinados, eles se dobrem. Esse é o objetivo. Treine seus filhos a saber que a sua aprovação e o seu amor não está ligado a você dizer que ele está errado. Né? Porque a gente tem essa ideia. Eu vou dizer não para ele o tempo todo, eu vou corrigir o tempo todo, ele vai achar que eu não o amo. Mas Deus não faz assim com a gente. Deus nos repreende, nos corrige porque Ele nos ama, porque nós somos filhos. O que Hebreus 12 diz mesmo? Sobre aqueles filhos que estão sem correção? Qual é o termo que o texto usa? Eles são bastardos e não filhos. Filhos sem correção, a Bíblia chama de bastardos. E isso é muito grave. Então, cedo o disciplina. O que ama, cedo disciplina. Matthew Henry diz assim: é bom começar cedo com as restrições necessárias aos filhos quanto àquilo que é mal, antes que os maus hábitos sejam confirmados. Então, antes que ele passe muito tempo caminhando naquele caminho de arrogância, de desobediência, de rebeldia, de descontentamento, a gente corta. Porque quando a gente caminha muito tempo numa direção, depois é difícil voltar, né? Você que ouviu a primeira palestra, está casada aí há 20 anos, nunca foi submissa ao seu marido. Agora você fala, não, eu vou ser submissa ao meu marido a partir de hoje. É difícil. Muito mais difícil do que aquela jovenzinha que acabou de casar e sabe o que tem que fazer. Porque a gente já trilhou uma vereda. Muito tempo. Retornar é muito duro. A gente retorna com a graça de Deus, a gente retorna. A esperança para nós, pela cruz de Cristo, graças a Deus por Cristo Jesus. Mas o caminho é mais difícil. E assim, com os nossos filhos, quando a gente deixa para fazer isso com os nossos filhos muito tarde, quando a gente deixa para corrigi-los muito tarde, a gente vai ter muito mais dificuldade. Provérbios 29, 15. O texto diz assim, Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E aqui ele não está falando, o texto não está se referindo àquelas vergonhas que toda mãe e todo pai passam, não. Aqui está falando de filhos adultos, tá? Porque filho pequeno faz a gente passar vergonha mesmo. Mas aqui ele está falando de pais que deixaram os filhos à sua própria sorte. Matthew Henry diz assim, um filho que não é repreendido, mas é deixado à própria sorte para seguir as suas próprias inclinações, pode fazer o que desejar, mas se decidir se enveredar por caminhos maus, ninguém o impedirá. É praticamente garantido que ele seja uma desgraça para a sua família e traga a sua mãe que o mimou e lhe permitiu a devassidão, a vergonha, a pobreza, a reprovação e talvez ele mesmo a maltrate e a insulte. Engraçado que ele chama atenção para as mães. Por quê? Porque nós somos mais tendentes à leniência. Nós somos mais tendentes a ser frouxas, a amenizar, a se meter quando o pai quer ser mais rígido. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque dessa forma nós estamos alimentando, a palavra que ele usou aqui, a devassidão no coração dos nossos filhos. E o que é a devassidão? É dar vazão a tudo que está sentindo. Com 2 anos isso é uma coisa. Com 20, você vai ter problema. Provérbios 29, 17. Provérbios 29, 17. Diz assim, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que é filho. Porque você quer exigir obediência dos seus filhos a você, mas como você tem tratado os seus
pais? Qual é o exemplo de cuidado, não mais de obediência, você que é casada, óbvio, né? A honra aos pais, que é o 5º mandamento, se manifesta enquanto você está debaixo da tutela deles, na obediência. Mais tarde, se manifesta no cuidado, no amor, no zelo, não mais na obediência, claro, né? Mas como é que nós temos tratado os nossos pais? Isso é um exemplo, é um espelho para os nossos filhos. Quando ele diz, dará delícias à tua alma, Matthew Henry diz assim, é algo muito feliz quando os filhos demonstram ser consolação para os seus pais. Você tem sido isso para os seus pais? Andando em vida reta, em vida temente a Deus, sendo consciencioso, cuidando do seu casamento, cuidando das suas coisas. Você está dando esse descanso ou a sua família é fonte de problema para os seus pais, de preocupação? Porque os pais de pessoas adultas já estão na fase de descansar, de colher os frutos. Então, nós somos responsáveis por dar esses frutos bons a eles, se é que a gente quer exigir que os nossos filhos nos deem bons frutos. É um prazer para os pais, um prazer que ninguém conhece, exceto os que recebem a bênção de poder desfrutá-lo, ver o feliz fruto da boa educação que deram a seus filhos. É um prazer proporcional às muitas inquietudes do coração que preocupam os pais. Para isso, os filhos devem ser educados sob rígida disciplina e não devem ter permissão para fazerem o que bem desejarem, nem deixar de ser repreendidos quando fizerem alguma coisa errada. A tolice existente em seus corações deverá, pela correção, ser expulsa quando são jovens, ou irromperá para a sua própria vergonha, bem como a de seus pais, quando já forem crescidos. Então, a hora é cedo. Eu tinha um amigo que ele dizia sempre para a gente que filho é uma bomba relógio que, se você não desmontar a tempo, vai explodir na adolescência e na juventude. E é exatamente essa a ideia. Você fica se questionando como aquela coisinha tão bochechuda, tão linda, tão doce, de repente se transforma em rebeldia, em desobediência, em maus feitos. Mas veja, isso não acontece de repente. Foi todo um trabalho que deixou de ser feito ao longo de anos. Por isso a gente tem que estar atento ao coração dos nossos filhos. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ele é tão comportadinho, ele me obedece em tudo. A disciplina bíblica não é só por questões de desobediência. Mas a gente vai olhar o coração deles quando eles são invejosos, quando eles são malvados, quando eles são gananciosos. Tem tantos pecados nos nossos filhos que a gente precisa ver. Não é só porque você diz a ele, fica sentado ali que a mamãe vai ali e já volta, e quando você volta ele está ali, que o problema dele está resolvido. A gente precisa entender isso. O coração deles é corrupto, por isso a gente precisa lutar para ganhá-los para Cristo. A gente precisa entender que a nossa relação com os filhos é um espelho do que é a nossa relação com Deus. É para aproveitamento. É assim que diz o texto de Hebreus. É para aproveitamento que nós somos corrigidos pelo Senhor. Para nos tornarmos participantes, o que o texto de Hebreus diz? Da sua santidade. É por isso que Deus nos corrige. E o mesmo texto diz, assim também nos corrigiam nossos pais, segundo melhor lhes parecia. Esse é o nosso exemplo, corrigir os nossos filhos para que eles se tornem participantes da santidade de Deus. E eu queria terminar com o texto de Efésios, queria que vocês abrissem comigo. Efésios. Efésios capítulo 6, verso 1. Eu quero terminar mostrando, explicando esse texto para vocês. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.
Lembra do texto de Colossenses 3? Se você não estava aqui ainda no comecinho da palestra passada, dá uma olhada nesse texto depois. No final do capítulo 3, quando ele instrui as esposas a serem submissas, os maridos a serem o cabeça, os pais a obedecerem os filhos, os pais a não irritar os filhos a ir, os filhos a obedecerem os pais. No final do texto ele diz assim, tudo que vocês fizerem, façam bem feito como para o Senhor, vocês estão servindo a Cristo. E cuidado, porque quem faz injustiça colherá injustiça em troco. Quando o texto está dizendo que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, pois isso é justo, significa que se nós não zelarmos para que isso aconteça, nós estamos ajudando-os a plantar a vinda do troco, que é a justiça de Deus na vida deles. Eles estão sendo injustos porque eles não estão obedecendo aos pais e eles vão receber essa injustiça das mãos do Senhor. Porque, como termina o texto lá de Colossenses, nisso não há acepção de pessoas. Você fez a justiça, você vai colher justiça. Você fez a injustiça, você vai colher a injustiça. Isso é uma lei inexorável. É uma lei que dura, que não retrocede. O que você plantar, você vai colher. Então, em primeiro lugar, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. E aí, lá no verso 4, ele diz, e vós pais, então tem a obrigação dos filhos, mas tem a contrapartida. Tem ordens para nós também. Vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando ele diz para nós não provocarmos os nossos filhos à ira, ele está dizendo que nós não podemos disciplinar os nossos filhos da maneira como nós queremos ou que nós achamos, mas da maneira que a Bíblia ordena. Que nós não devemos ser tão severos e sem amor com os nossos filhos que eles decidam desistir de nós. É isso que significa nós não provocarmos os nossos filhos à ira. Calvino, comentando esse texto, ele diz que alguns pais são tão severos e tão rudes e tão exigentes com os filhos, que os filhos, por fim, ele usa esse termo, lançam de sobre si o jugo paternal. Eles desistem de obedecer aos pais, porque nunca agradam esses pais. Então, a recomendação de Calvino para esse texto aqui é que os pais não podem ser severos demais, mas também não podem ser indulgentes demais, tolerantes demais com os pecados dos seus filhos, mas que eles devem mesclar essa severidade com amor, com compaixão, entendendo e acompanhando os filhos quando eles pecam, se colocando como um irmão na fé, que é isso que nós somos dos nossos filhos, para caminharmos juntos, contando para os seus filhos das suas dificuldades, orando por eles e com eles. Vocês entendem como é diferente daquele pai severo que bate, não explica, não conduz, não corrige, mas bate? É diferente, é muito diferente. E aí ele diz, mas criai-os, né? Então, não provoquem a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando ele diz criai-os, essa palavrinha aí é uma palavra grega, criar, que denota a ideia de gentileza, afabilidade, cortesia e amabilidade. Olha que texto rico. Não provoquem seus filhos à ira. Pelo contrário, você vai criá-lo na disciplina e na demonstração do Senhor. Mas como é essa disciplina? A palavra criai-os dá uma pista. Essa palavra criai-os era uma palavra usada para se referir ao que as amas faziam. Amas de leite, que traziam junto do peito. Gentilmente. E aí ele diz, então você vai criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. O seu falar vai comunicar graça. Você não vai ser irado ao repreender o seu filho.
O seu falar vai transmitir a preocupação com a alma do seu filho. Você não vai corrigir o seu filho porque você passou vergonha. Você não vai corrigir o seu filho porque o pastor está vendo. Você não vai corrigir o seu filho porque, afinal de contas, com quem que ele pensa que ele está falando. Você vai corrigir o seu filho porque você tem um profundo amor pela sua alma e você está vendo que ele está se colocando numa situação perigosa. A disciplina com vara é uma batalha de resgate do coração dos filhos, para trazê-los com suas mentes cativas à obediência. Isso é um trabalho que demanda esforço, lágrimas, oração, clamar ao Senhor por ajuda. Porque, vocês entendem? A gente não está lidando com um cachorro que a gente treina, mas que não tem alma. A gente está lidando com crianças que vão viver eternamente. Ou com Cristo, ou no inferno. Então, a urgência disso é muito grande. A gente deve colocar todo o nosso coração nessa tarefa. Porque o futuro eterno dos nossos filhos está em jogo. Isso não está nas nossas mãos, isso é obra do Espírito Santo de Deus, mas Deus usa meios. E os pais são os principais meios que Deus usa para a conversão dos filhos. Ele usa outros meios também. Pregação, a igreja, o culto doméstico, o ensino. Mas Deus quer usar os pais. Não é à toa que a Bíblia fala que é de geração em geração. A posteridade, a descendência. É através de nós que Deus quer salvar os nossos filhos. E aí, quando ele diz para você criá-los na disciplina e na admoestação, ele está usando duas palavras que no original se completam. É mais ou menos como ele estivesse dizendo assim, ó, cria seu filho gentilmente, amavelmente, não irrite eles a ira, mas cria gentilmente e amavelmente, com duas coisas. Disciplina e admoestação. Essas duas palavras podem ser trocadas de lugar, cada uma com um campo semântico mais forte que a outra. Disciplina, em primeiro lugar, é a correção física, mas também traz em seu conceito a ideia de exortar. E a admoestação é o contrário. Traz em sua primeira significância convencer, implorar. Eu lembro de quantas vezes eu dizia aos meus filhos, meu filho, para de mentir. Abandona esse pecado, isso vai destruir você, por favor. Para com isso. O pai da mentira é o diabo. Deus ama a verdade, vai para a luz. Nele não há treva nenhuma, chega para a luz. Eu implorava. Depois eu batia. Disciplina e admoestação, é isso. Não é só uma coisa, mas também não é só outra. Não é só convencê-lo de que ele está vivendo no pecado. Não é só mostrar na palavra. Não é só suplicar para que ele mude. É corrigi-lo. E também não é só corrigi-lo. Disciplina e admoestação do Senhor. A disciplina bíblica, ela deve ser exercida por obediência a Deus, em primeiro lugar, e também por amor à alma imortal dos nossos filhos. Richard Baxter, e eu vou terminar com essa frase dele, diz assim, que enorme importância tem a educação sábia e santa das crianças para a salvação de suas almas, para o consolo de seus pais, para o bem da igreja e da sociedade e para a felicidade do mundo. Você quer mudar o mundo? Sai do Instagram. Porque mãe que está criando filho, esses dias alguém disse assim para mim, eu tirei uma foto com duas amigas que tinham uma 7 filhos e a outra 4 filhos. Aí todas nós tiramos fotos. Aí alguém comentou assim na minha foto, essas duas mães têm Instagram para a gente seguir? Eu respondi, não, elas estão criando filhos, elas não têm tempo de ter Instagram e de postar tudo aquilo que elas fazem com os filhos. Elas estão trabalhando. Que enorme importância o nosso trabalho tem. Não queira mudar o mundo. Lembra daquela célebre frase de um presidente americano? A mão que balança o berço
governa o mundo. O poder que uma mãe e um pai têm nas mãos é gigante. E ele não dura só essa vida. Ele fica para as gerações futuras. Esses dias eu li um texto de uma amiga minha que é avó agora, pela primeira vez. E ela estava dizendo da experiência maravilhosa que é ser avó. E ela disse assim, é incrível olhar para aquela criança e saber que daqui a pouco eu vou morrer. Mas ela vai levar um pedacinho de mim para a próxima geração, que é um pedacinho dos meus pais, dos meus avós, de pessoas que amaram ao Senhor e deram a vida pelo Evangelho, mas que ela nunca conheceu. Ela não sabe quem é, mas recebeu as influências daquelas pessoas. Que coisa incrível, gente. Deus quer trabalhar nesse mundo através das gerações, é através dos nossos filhos. Onde é que seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos vão estar? Não sei, você não tem poder sobre isso, mas você tem poder sobre seus filhos agora. Para ensiná-los e influenciá-los a amar o Senhor de forma tão poderosa que eles vão fazer isso pela próxima geração. Esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado como mães. E nenhum chamado é mais importante do que esse do lar. De sermos esposas, submissas, que amam seus maridos e respeitam. E que criam filhos bem criados. Disse aí pelo mundo, né, que você precisa ter 3 coisas para marcar esse mundo, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Bobagem, bobagem e de verdade. Bobagem. A árvore está aí, incêndio para tocar fogo na árvore, ela vai morrer. Né? Livro, acaba o papel, ninguém mais sabe quem é você 200 anos depois, 100 anos depois, 3 anos depois. Bobagem. Mas criar um filho nos caminhos do Senhor tem uma repercussão nesse mundo. Não é à toa que a primeira maldição do pecado que veio sobre a serpente já indicava o quê? Que da mulher nasceria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. A descendência é estimada pelo nosso Deus. Por isso, vão ter filho, minha gente. Vamos encher o mundo. Vamos encher o mundo de pessoas que amam ao Senhor. Vamos encher o mundo de crentes. O que foi? Estou dando recado para alguém. Olha, eu tenho uma péssima fama. Todo mundo diz que depois que eu passo por suas igrejas, no ano seguinte, é uma explosão de mulher grávida. Graças a Deus. Graças a Deus, eu fico muito feliz. De vez em quando eu recebo uma fotinho no Instagram. Oh, esse neném aqui é por causa daquela conferência. Que enorme importância tem a educação sábia e santa das crianças para a salvação de suas almas, para o consolo dos seus pais, para o bem da igreja e da sociedade e para a felicidade do mundo. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós nessa tarefa tão árdua. E se você quiser estudar mais sobre o assunto, no livro eu falo da questão mais prática do assunto. Como é que faz, de que maneira você pode fazer, como é que a gente pode forjar os nossos filhos para Deus. Que Deus nos abençoe. Eu vou passar a palavra agora para as meninas. Vocês escreveram ou vocês querem levantar e fazer